Eu acho que a mudança que a Revolução Industrial marcou na história da humanidade só é comparável à Revolução Agrícola de 12 mil anos atrás. Isso significa que a quantidade de matéria-prima que as máquinas passaram a demandar não tinha precedentes na história humana. Era simplesmente impossível a própria Inglaterra fornecer a si mesma as matérias-primas usadas nas máquinas que a Inglaterra inventava. A Revolução Industrial significou, portanto, a construção de novas relações de trabalho em escala global. E isso só foi possível nas Américas. Não no Sudeste Asiático, uma região de alta densidade demográfica e difícil domínio político, mas as Américas. Era uma região de colonização histórica, escassamente povoada e de mais fácil controle político sobre a terra e a circulação da capital por meio de dívidas. Então, a Revolução Industrial provavelmente nunca teria decolado sem as turbinas da Segunda Escravidão. A Segunda Escravidão é a organização do trabalho em escala suficiente para atender a uma demanda sem precedente na história humana por matéria-prima usada na confecção de manufaturados. O exemplo básico aqui é algodão. Só que os operários que trabalham nas fábricas estão num regime de trabalho também sem precedentes na história humana e precisam de uma dieta específica que inclui fontes de energia calórica de rápida absorção metabólica. Drogas sociais, como açúcar, ou estimulantes, como o chá e o café. À exceção do chá, que era feito na China, o açúcar, o algodão e o café foram as turbinas que o trabalho escravo nas Américas forneceu ao avião da Revolução Industrial. Como eu estava dizendo, a Revolução Industrial, para mim, só se compara à Revolução Neolítica e à Revolução Agrícola, né, há 12 mil anos na história do homem. Qual que é a grande novidade dela? Ela exige fornecimento em escala sem precedente de insumos, de matérias-primas para a produção e de alimentos para uma população que migra do campo para a cidade e que, portanto, não produz seu próprio alimento. Só a escravidão conseguia fornecer esses artigos em grande quantidade. Antes da Revolução Industrial, o fornecimento de açúcar, de café, de chá e de algodão, embora estivesse em processo de difusão, não era tão massificado como veio a ser no século XIX. Não, uma coisa muito louca é você sobrepor a curva de consumo do café nos Estados Unidos do século XIX com a curva de consumo do álcool, de bebidas alcoólicas. Por causa de movimentos reformistas que tentavam reconfigurar o padrão de consumo da classe operária, você nota uma clara tendência à queda no consumo de álcool. Em um momento, a queda é brutal e faz assim, puf! Se você sobrepuser a curva de consumo do café, o que você nota? Que ela aumenta no instante em que diminui a de álcool. O que significa que o álcool está sendo substituído pelo café. Essa substituição não é banal, porque o álcool altera a regularidade do trabalho da classe operária. E o café intensifica o estímulo com que a classe operária trabalha. Os dois são drogas sociais. Mas enquanto o álcool é um psicotrópico que reduz a produtividade, o café é um estimulante que a aumenta. Nem jogador de futebol pode mais beber álcool, só café. Porque jogador de futebol também é um operário
se você parar para pensar. Os que ganham muita grana não parecem operários, mas para pensar na intensificação do ritmo de trabalho a que esses caras foram submetidos nos últimos 50 anos por causa da popularização do esporte por meio da televisão e de outros canais de comunicação, o que resulta em mais dinheiro sendo investido lá e que, portanto, resulta num mercado da bola que parece especulação de commodity e produz essas coisas aí. É por isso que você vê a seleção brasileira jogando na década de 1970 numa velocidade. Parece que ninguém ali nunca bebeu uma xícara de café na vida. Você vê qualquer seleção atuando hoje, eles correm o dobro do que corriam os caras na década de 70. Todo mundo parece cafeinado. Essa mesma explosão de produtividade que você consegue ver em duas partidas de futebol, uma de 70 e outra de 2018, você consegue ver na exploração do trabalho escravo da primeira escravidão e da segunda escravidão.